Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um aulão semanal. Essa é a nossa aula de número 18. E nessa aula a gente vai falar um pouquinho sobre classificação dos alimentos e vou dar uma coisa muito prática para vocês também. Vou ensinar vocês a ler tabela nutricional para poder fazer comparação de alimentos aqui. Eu vou trazer algumas imagens hoje para vocês também, já de comparação de alimentos, e a gente vai comparar junto já para ver diferenças de quando a gente se a gente escolhe determinado alimento ou outro alimento quando a gente estiver fazendo uma compra ali. É algo muito prático. Então, beleza. Primeiro de tudo, o que a gente vai falar? Primeiro de tudo, nós vamos falar sobre classificação dos alimentos. Como os alimentos eles são classificados hoje em dia? Eles são divididos em 4, tá? De maneira simples. Essa divisão, ela é uma divisão através da nova. A primeira de todas é alimentos in natura ou minimamente processados. O que são os in natura? Então, vamos começar falando dos in natura. Os alimentos in natura simplesmente são obtidos diretamente da natureza. Pura e simplesmente assim. In natura são alimentos obtidos diretamente da natureza. Legal. E os minimamente processados? Eles são alimentos in natura, então você vai fazer um processo de pegar um alimento in natura e aí eles foram submetidos a algumas alterações mínimas. Então, in natura com alterações mínimas. Como assim alterações mínimas? Imagina assim, quando você pega um arroz diretamente ali, ele precisa passar por um processamento, certo? Esse arroz ele vai ser polido, ele vai ser empacotado e tudo mais, moído, vai ser transformado. Aí alguns outros alimentos o trigo pode ser transformado em farinha. Então, o minimamente processado é esse in natura que vai sofrer algumas alterações. Então, exemplos, né, do in natura, né, que a gente tem aqui. Exemplos. Então, folhas e frutos, por exemplo. Ovos. Exemplos dos minimamente processados. Grãos secos. Farinhas e tubérculos. Lavados. Cortes de carne resfriados ou congelados e leite pasteurizado. A primeira parte da classificação são esses alimentos in natura. Legal. Essa parte deve ser a base da nossa alimentação. A base de toda a nossa alimentação deve ser feita com alimentos in natura ou minimamente processados, tá? Essa é a base da alimentação para uma alimentação saudável. Agora, eu vou falar da segunda parte. A segunda parte são óleos, gorduras, açúcar e sal, usadas para temperar e cozinhar alimentos e criar, temperar, cozinhar e criar preparações culinárias. Ou seja, basicamente os óleos, a gordura e o sal, essa segunda parte da classificação, eles vão ser usados para temperar, para cozinhar, para criar as preparações culinárias em si. O excesso deles está muito ligado à presença de doenças no nosso corpo.
como hipertensão, como doenças cardiovasculares e tudo mais, né? Então, é importante que o excesso desse número 2 não seja consumido por nós. É óbvio que a gente vai utilizar para temperar, para cozinhar e tudo mais, só que a gente tem que evitar o excesso. Então, evitar. Legal. 3. A terceira categoria são produtos processados. São produtos fabricados essencialmente com a adição de sal ou açúcar a um alimento in natura ou minimamente processado. Como assim? Exemplos: legumes em conserva, frutas em caldas, queijos e pães. Então, os processados, eles vão pegar o que? Eles vão pegar os minimamente processados ou os in natura, e ele vai fazer um processamento. Por quê? Quando você adiciona açúcar, quando você adiciona sal, quando você adiciona gordura, você cria um alimento mais palatável, mais gostoso e, principalmente quando você faz a adição do sal e do açúcar, você também aumenta normalmente o tempo de prateleira desse alimento. Ou seja, esse alimento ele acaba se tornando um pouco mais durável. Limitar na alimentação. Bom, esses são os processados, tá? Então você vai pegar um alimento in natura ou minimamente processado e vai conservar, vai aumentar a conservação deles fazendo a adição de sal ou de açúcar ou de algum outro conservante aí, normalmente natural, a salmoura e tudo mais. Queijos e pães também são classificados como alimentos processados. E agora vem o problema. Esse é o principal problema, que são os alimentos ultraprocessados. Esse daqui é um caos. Por quê? Essa quarta categoria são alimentos cuja fabricação envolve várias etapas e técnicas de processamento, vários ingredientes, muitos deles industriais, de uso industrial. Legal. Exemplos: refrigerantes, biscoitos recheados, salgadinhos de pacote, macarrão instantâneo. O que muita gente faz? Eles substituem na dieta os in natura e os minimamente processados pelos ultraprocessados. Os ultraprocessados, eles basicamente, eles fazem o que a pessoa faz. Ela substitui aquele que deveria ser a base por esses. Qual o problema desses? Esses, eles têm muitos ingredientes que são só de uso industrial, muitos ingredientes que são conservantes e tudo mais na alimentação. Ele vai contabilizar uma quantidade de calorias muito grande para a gente. Tem açúcar, tem muito sódio. Então, o excesso de calorias com os alimentos ultraprocessados são facilmente atingidos. Por isso que quando a gente começa a comer muito fast food e tudo mais, muito alimento já pronto, a gente tem uma facilidade muito maior de engordar. Por quê? Porque eles são alimentos ultraprocessados. E aí, esse é um problema da grande dieta ocidental. O que aconteceu?
Hoje a nossa vida é corrida, é correria, a gente tem que fazer um monte de coisa, tem que trabalhar, às vezes trabalha longe do trabalho e tal. E fica mais fácil comprar alguma coisa do que necessariamente ir lá e fazer. Para muitas pessoas que ainda não estão se organizando para já fazer, né, para fazer os alimentos. Por quê? Os alimentos in natura ou minimamente processados, a não ser que você pague alguém para cozinhar para você, você vai precisar cozinhar. Você vai precisar fazer a preparação. Não que isso necessariamente precise ser demorado. Se você se organiza bonitinho, você consegue fazer isso em um dia na sua semana e você deixa tudo pronto para a semana inteira. É claro, aí você vai fazer isso em um momento e vai deixar tudo pronto ali. Ok, você pode congelar, não tem problema. Por conta dessa busca por facilidades, o problema da nossa vida são esses ultraprocessados. Então, o alimento in natura é o abacaxi fresco. Legal, esse é o in natura, ou seja, você pega direto da natureza. Qual é o alimento processado? Se você for pegar e fizer um abacaxi em calda, você fez a adição de açúcar, você fez essa conservação dele, adicionando mais alguns elementos. Mas ele ainda está sendo vindo diretamente do alimento in natura. Então, ele é um alimento processado. Esse tipo de alimento aqui, ele deve ser limitado. Tá? E o alimento ultraprocessado é o suco em pó de abacaxi. O que tem de abacaxi aqui? Nada. Nada. Normalmente, ele não vem da fruta. Ele é feita a colorização dele de maneira artificial, ele tem um monte de conservante, tem um monte de açúcar, tem um monte de sódio e tudo mais, e não tem nada da fruta. Nenhum benefício que você teria em consumir a fruta. Mas por que as pessoas vêm aqui? Porque você só rasgar um papelzinho e colocar na água e tá feito. Você vai ter muita dificuldade também para você cortar o abacaxi e colocar num mixer e fazer um suco, por exemplo, ou cortar o abacaxi em rodelas e fazer uma alimentação, comer ele ali naquele momento. Dá um pouquinho mais trabalho que você fazer isso aqui e jogar o pozinho. Dá, mas mesmo assim não é algo tão demorado também não. Principalmente quando se tem um pouco mais de prática. A gente consegue fazer isso de maneira muito mais rápida. A espiga de milho. A espiga de milho é um alimento in natura ou minimamente processado. Quando ela passa por alguns processos mínimos ali. Legal, alimento processado. O milho em conserva. Tá? E o alimento ultraprocessado, salgadinho de milho de pacote. O que tem de milho aqui? Quando você vai pegar um alimento ultraprocessado, você vai ver que ele tem uma porrada de ingredientes. Normalmente, os alimentos ultraprocessados, eles têm uma quantia de mais de 5 ingredientes. Quando tem mais de 5 ingredientes, você já fala, opa, alerta vermelho. É um alimento ultraprocessado. Isso quer dizer que você não pode comer? Não. Mas não é a base da sua alimentação e ele deve ser evitado normalmente. Porém, é claro que você sempre, se você gosta de comer salgadinho, não vai falar assim, não, nunca vou comer um salgadinho. Mas você vai comer salgadinho todo dia. Você não vai comer um pacote de salgadinho todo dia. Você vai comer bolacha recheada todo dia, um pacote de bolacha recheada. O peixe em si, quando você vai lá e consome diretamente o peixe, ele é um alimento in natura, então você vai lá na peixaria, pega os cortes, dá uma olhada no peixe, vê se ele está fresco realmente e tudo mais. Esse é o alimento in natura. E aí você vai fazer a preparação dele. Você vai fazer a preparação do peixe com o quê? Com óleo, com sal e tudo mais. Você vai utilizar os alimentos da segunda categoria para fazer esse alimento in natura, que é o alimento da primeira categoria. A terceira categoria, alimento processado, o peixe em conserva, classificado como da categoria 3, que é um alimento processado. E um ultraprocessado, empanado de peixe. Percebe? É o que vai aqui, essa é a base, o consumo muito maior. Aqui, alimento processado, você pode limitar o consumo. E aqui, não que você não pode comer, mas você vai comer menos. Se a gente for pensar em valor nutricional, os in natura são nutricionalmente mais saudáveis. Isso não quer dizer que você não possa comer os outros. Tá? Então, os alimentos ultraprocessados, eles devem ser evitados.
Tá, aí é que mora o problema, nessa palavra aqui, ó. Quando você chega e você imagina uma pessoa que a base da alimentação dela é de alimentos ultraprocessados. E aí ela quer se alimentar melhor e ela chega em um nutricionista. E a base dela tá aqui no número 4. E ela chega para o nutricionista obviamente vai colocar muito mais alimentos da categoria número 1. Porque eles devem ser a base, sim. Só que a base da alimentação dessa pessoa ainda é a 4. O nutricionista que fizer isso e cortar e realmente evitar, não, isso daqui não pode, isso daqui, ó, deve ser evitado porque isso daqui faz mal. E a pessoa gosta, a pessoa consome isso daqui já faz mais de 4, 5, 10 anos comendo assim. Qual que é a mudança que a pessoa vai ter? Ela vai sair daqui e ela vai querer chegar aqui em um período muito rápido, em um mês. Eu falo isso em questão de mudança, tá? Não é de resultado, nada. A pessoa saiu daqui, ela quer vir aqui. Não. Ó, a pessoa está aqui. O nutricionista faz uma alimentação para a pessoa chegar aqui ou aqui. É uma mudança pequena. Só de melhorar e adicionar muito mais alimentos da categoria 1 e deixá-lo como base, sem necessariamente tirar totalmente os alimentos da categoria 4, a pessoa já vai melhorar demais. E aí o que vai acontecendo? Conforme o nutricionista vai conversando com o paciente, vai ensinando, vai dando mais autonomia, a pessoa vai começando a criar novos comportamentos e hábitos alimentares, a pessoa vai progredindo em conhecimento. Que é importante vocês, quando vocês estão fazendo uma mudança comportamental, vocês entenderem tudo isso. Você não vai pura e simplesmente, não, beleza, eu comia salgadinho todo dia, chocolate em barra todo dia, um pacote de bis todo dia, e do nada a pessoa fala, você nunca mais vai poder consumir um bis. Nos próximos 3 meses aqui, pra gente ter resultado, você não vai consumir mais bis. Você não vai, e a pessoa come bis todo dia. Salgadinho de pacote faz mal. Tá, gente, mas se a pessoa tem a base disso aqui, o que você faz? Bom, beleza. Você gosta muito de comer salgadinho? Gosto. Então, beleza. Você vai fazer o seguinte. Ao longo da semana, você vai consumir, fazer toda a base da alimentação no grupo 1, vai utilizar o grupo 2 para realmente fazer como alimentos, né, colocar sal, açúcar, óleo e tudo mais, para fazer a preparação desses alimentos. Os alimentos da categoria 3, você ainda vai utilizar, né? Você pode utilizar ele, mas de maneira mais limitada, mas ele pode sim ser colocado ali. E você vai deixar para consumir um ultraprocessado, por exemplo, em uma refeição livre que pode ser encaixada. É uma maneira. E, a pessoa ela come muito alimento ultraprocessado. Então, tudo bem, você vai comer alimento ultraprocessado todo dia. Você vai comer chocolate todo dia. Você vai comer você vai comer salgadinho todo dia. Tudo bem. Tudo bem. Só que qual quantidade? Pouca. Um pouco por dia. Tá tudo bem. E aí, conforme o tempo vai passando, a pessoa ela vai realmente mudando os hábitos alimentares e vai necessariamente aprendendo a gostar de outras coisas. Porque ela vai experimentar mais coisas. Porque ela está mais aberta à mudança. Se você tenta sair daqui para ir para cá de uma vez, meu amigo, não dá certo. Porque você restringe a pessoa de uma maneira que ela vai falar não pode nada, eu gostava de tanta coisa, agora eu não posso comer nada. Como que eu vou manter isso daqui? Não vou manter. 3 meses ela faz, legal, chega num resultado que ela queria, por vezes. Às vezes ela nem consegue manter por esse tempo. 6 meses depois, já voltou a comer pior do que comia antes, porque se sentiu muito mais restringida, se sentiu muito mais nervosa e já ganhou um nervosismo gigantesco de que ela nunca mais vai querer ir no nutricionista, porque quando foi no nutricionista, o nutricionista falou que ela não podia comer um monte de coisa que ela gostava. Aí a pessoa fica com trauma e até realmente voltar em outro profissional, realmente acreditar e realmente entender que não é dessa maneira, que é feita de maneira correta, a pessoa vai um tempo ainda. E nesse tempo ela vai sofrer ainda, porque ela vai continuar
nervosa, vai continuar ansiosa porque ela quer chegar em um objetivo e ela não sabe mais o que fazer. Isso não necessariamente é culpa dela, não é culpa dela. Ela só foi mal orientada. Eu gosto muito de doce. Tem gente que prefere muito mais salgado do que doce. A minha realidade é, se eu, em algum momento, eu quiser comer doce todo dia, como eu já fiz no meu projeto de emagreça comendo doce todo dia, eu posso? Posso. Se eu quisesse cortar o doce, entre aspas, cortar, mas não me restringir, colocar como uma opção, caso eu quisesse comer um dia sim ou um dia não, poderia? Poderia. Se eu quisesse comer somente numa refeição livre, poderia? Poderia. Se eu quisesse nunca mais comer doce, poderia? Tudo bem, poderia. Mas eu não posso, e nenhum outro profissional pode fazer isso, de falar assim, a minha realidade é de que isso daqui não é saudável e você não deve consumir isso. Não. O que um profissional deve fazer é ensinar vocês a terem autonomia para entender como funcionam essas classificações e falar assim, bom, é assim que funciona, tá bom? Então, se você consumir mais dos alimentos ultraprocessados, o que vai acontecer é isso. Por quê? Os alimentos ultraprocessados, eles têm alta densidade energética. O que acontece? Alimentos que têm alta densidade energética, em pequenas quantidades, têm muitas calorias. Outro ponto dos ultraprocessados. Eles são altamente palatáveis. Uma palavra bem difícil. O que é altamente palatáveis? Eles são gostosos. Quando você adiciona açúcar, quando você adiciona gordura em um alimento, você deixa ele mais gostoso. Por que é muito fácil de a gente passar o excesso de calorias que a gente deveria consumir com esse tipo de alimento? Porque eles são gostosos e ele tem muita caloria em uma pequena quantidade de alimento. E os alimentos da categoria 1? Eles têm baixa densidade energética. Ou seja, grandes quantidades daqueles alimentos, eles têm poucas calorias. Então, por isso, a base alimentar deve ser feita deles. Não que eles não sejam palatáveis, mas é muito mais gostoso você ir lá e comer um chocolate e falar, nossa, quantas pessoas falam, nossa, adoro tanto comer alface, muito mais do que comer chocolate. Não estou falando que os alimentos da categoria 1 são ruins. Não, eu amo comer. Hoje, eu já fui um tipo de pessoa que eu não consumia frutas, verduras, legumes com frequência. Fruta eu comia de vez em nunca e legumes e verduras eu nem fazia. Por quê? Porque eu achava que ia dar muito trabalho para fazer. Não, é fácil de fazer. É fácil de fazer. O que acontece é que as pessoas não têm o conhecimento ainda ou foram muito mal orientadas. Tá, legal. Agora vamos para uma outra parte aqui que é uma parte um pouco mais prática. Que é a leitura de rótulos e informação nutricional. Primeiro de tudo, ele tem que ter a porção. A porção, né, dentro da informação nutricional aqui, é a quantidade média do alimento que deve ter usualmente consumida por pessoas sadias a cada vez que o alimento é consumido, promovendo uma saúde saudável. Resumindo, quando você vai lá e vê uma informação nutricional, você vai ter ali pão. Vou dar o exemplo do pão. Porção. 2,5 fatias de pão. Tem 50 gramas. Então, a porção aqui é a quantidade em gramas, é medida em gramas, que tem do alimento. A medida caseira é a quantidade que tem naquilo lá. Então, como assim? Vamos supor que você comeu 2,5 fatias de pão para chegar em 50 gramas. Tá? Isso é padronizado. Todo pão ali que você pegar, você vai pegar o pão A e o pão B, você vai olhar lá, pão A ele vai estar em 50 gramas, o pão B ele vai estar em 50 gramas. Para quê? Para facilitar exatamente a comparação. Tem alguns alimentos, e aí eu posso, vocês têm que ficar espertos a isso, que a porção ela é diferente. Como assim? Se você for olhar, às vezes, o whey protein, você vai ver que a porção ali, que ele está mostrando na informação nutricional, ela é uma porção de 40 gramas.
E nessa quantidade de 40 gramas, por exemplo, tem 25 gramas de proteína. Legal. E aí você pega um outro whey, e aí na porção é um whey de 30 gramas. A quantidade de porção que eles calcularam. E aí, como você vai fazer a comparação? Aí fica um pouco mais difícil. Você teria que fazer, se você realmente quisesse fazer uma comparação, teria que fazer uma regra de 3. Ou você vai olhar basicamente, fazer a comparação de um que tem maior quantidade de porção com esse que tem menos. Se os valores baterem, vou dar um exemplo. Você pegou um whey de 40 gramas e um whey que estava calculado em 30 gramas por porção. E aí você olhou e nos dois tem 25 gramas de proteína. Se eu não estou pensando agora em gosto, não estou pensando em marca, nada. Estou pensando pura e simplesmente na informação nutricional. Qual dos dois eu compraria? O segundo. Por quê? Porque em 30 gramas de suplemento, ele tem 25 gramas de proteína. E no outro, eu vou precisar consumir mais daquele suplemento para chegar na mesma quantidade de proteína. Então, mas aí eu estou desconsiderando todas as outras coisas, tá? Então, quantidade de carboidrato, estou pensando só e pura e simplesmente na proteína aqui, que seria o foco de um whey protein. Então, um alimento, quando você vai pegar um pão ali, ele vai estar normalmente em 50 gramas. E aí, alguns pães, aí você tem que ficar esperto a uma outra coisa, que é o que a gente chama de medida caseira. Indica a medida normalmente utilizada pelo consumidor para medir alimentos. Por exemplo, fatias, unidades, pote, xícara, copo, colher de sopa. No pão, ele vai estar ali 2 fatias e meia. Alguns, eles não estão em 2 fatias e meia. Alguns são 2 fatias. E aí você vai tentar comparar um com o outro e falar, mas espera aí, a quantidade aqui de 50 gramas desse, quantidade por porção é igual, mas a quantidade de medida caseira é diferente. Entendeu? Então a gente tem sempre que ficar esperto e dar uma olhada nisso. Porque não é que eles tentam enganar a gente. Só que a gente tem que entender como ler aquilo. Porque senão facilmente você vai olhar, bater o olho num, bater o olho no outro, sem olhar esse detalhe. Você vai falar, bom, beleza, esse daqui ele tem mais proteína, esse pão aqui tem mais carboidrato, esse daqui tem mais sódio e tal. Mas quanto que ele está analisando no pão A e no pão B? Eu vou mostrar isso para vocês na prática também. Legal. Embaixo disso tem a quantidade por porção. Então, dentro dessa informação nutricional, tem a porção, a medida caseira, que fica na parte de cima. E aí, na parte de baixo, você vai ter a quantidade por porção. E aí você vai ter todos os nutrientes aqui que devem estar, né, numa informação nutricional que é obrigatória. Tá? A apresentação da medida caseira é obrigatória. E essa informação vai ajudar você, consumidor, a entender melhor as informações nutricionais. Ok. Cada nutriente apresenta um valor diferente para se calcular os VD. O que é VD? Valores diários. Os valores diários eles são referentes à tabela nutricional brasileira. A tabela nutricional brasileira ela pega como referência, de maneira geral, uma pessoa que precisa consumir 2.000 calorias. Então, vai pegar esse valor energético de 2.000 calorias ou 8.400 quilojoules. Nem vou ficar explicando muito de quilojoules aqui para você. E aí ele vai pegar esse percentual aqui e vai mostrar para você naquele alimento que você está comprando, quantos por cento ele chega perto desses valores aqui. Como assim? Vamos lá. Você foi lá e consumiu... quais são esses valores? Carboidratos, 300 gramas. Proteínas, 75 gramas. Gorduras totais, 55 gramas. Gorduras saturadas, 22 gramas. Fibra alimentar, 25 gramas. Sódio, 2.400 miligramas ou 2,4 gramas. Não há valor diário para as gorduras trans. Tá? Legal. Nas gorduras trans, é importante saber que eu comprei essa bolacha aqui, essa bolacha recheada não tem gordura trans, tá 0% aqui. Aí você fala, nossa, essa bolacha é boa. A questão é o seguinte, quando você pega o valor da porção, e no valor daquela porção ele tem 0,2% ou menos de gordura trans, eles podem colocar que é 0%.
Eles podem colocar que é 0%. E aí você olha e vai falar, não tem nada de gordura trans, mas tem. E por que eu estou falando de gordura trans? Porque as gorduras trans, elas não têm benefício nenhum para o nosso corpo. Então, até 0,2% na quantidade da porção, se tem menos ou 0,2%, eles podem colocar que é 0. Aí você vai falar, então se eu comer um pacote de bolacha, eu não estou consumindo gorduras trans. Tá, sim. Só que não está especificado lá porque não é obrigatório. E aí, né, o que é esse percentual de VD? Percentual de valores diários. É um número em percentual que indica o quanto de produto em questão apresenta de energia e nutrientes em relação a uma dieta de 2.000 calorias. Como assim? Então, o VD é 2.000 calorias. Legal. Vamos supor que você pegou um pão lá, e aí esse pão, a quantidade de porção dele aqui é de 50 gramas, e a medida caseira aqui dele são 2 fatias. Ou seja, em 2 fatias você tem 50 gramas de pão, tá? E carboidratos. E aí você viu que naquele pão lá, você tem 30 gramas de carboidratos. Qual vai ser o percentual de VD? Bom, se a quantidade em gramas de carboidratos é 300, 30 gramas é quanto? 10%. Quanto que vai estar o percentual de VD? 10%. Entendeu? Legal. Agora eu vou sair um pouco mais do técnico e vamos mais para a prática. Isso é um pão branco. Legal. Então, informação nutricional. Porção de 50 gramas. Porque é padronizado isso. Isso é padronizado. Um pão, a porção tem que ser de 50 gramas. Um biscoito, a porção tem que ser de X gramas. Não vou lembrar, se eu não me engano, talvez é 40 ou acho que 60 gramas. Cada alimento ele tem uma quantidade que deve ser colocada aqui em porção. 2 fatias. Valor energético, quantidade em calorias. Você multiplica isso daqui por 4,2, vai dar valor em quilojoules. Legal. Percentual em VD, 9%. Por quê? Essa quantidade de valor energético representa 9% das 2.000 calorias. Aqui, ó, valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 calorias ou 8.400 quilojoules. Seus valores diários podem ser maiores ou menores, dependendo de suas necessidades energéticas. Ou seja, isso daqui é geral. Tá? Não é isso daqui é feito para você. Não, isso daqui é de acordo com a tabela de alimentos. Tá? Carboidratos, 34 gramas. Se fosse 30, ia ser 10%. 34, 11%. Proteínas, 6%. Tem 4,8 gramas de proteína. Gorduras totais, 1,5 gramas, 3%. Gorduras saturadas, gorduras trans, fibra alimentar. Aqui, ó, o pão branco, a quantidade de fibra alimentar nesse pão branco aqui, que eu estou mostrando, ele não tem fibra alimentar. Se a gente fosse comparar com um pão integral, aqui teria fibra alimentar. Sódio, 66 miligramas, que é o equivalente a 3% das 2.400 miligramas ali. Vocês podem encontrar nesse formato aqui, que é o formato linear, né, as informações nutricionais, ou vocês podem encontrar no formato, de maneira mais usual, o formato vertical. Bom, vamos lá, vamos comparar dois alimentos agora. Você tem o cereal matinal A e o cereal matinal B. Legal. Informação nutricional, porção de 30 gramas. Porção de 30 gramas, legal. Quanto tem no matinal B? Tem 30 gramas, legal. 3 quartos de xícara de chá. Ok. 3 quartos de xícara de chá. Ou seja, eu vou comparar a exata mesma quantidade desse cereal com a exata mesma quantidade desse cereal. Valor energético, 110 calorias. Tudo bem. Ó, 100 calorias. Opa, esse daqui ele tem 10 calorias a menos. Tá, tudo bem. Carboidratos, 27 gramas. 18 gramas. Esse daqui tem uma quantidade de carboidrato menor. Nossa, então eu vou sempre ter que procurar um que tem uma quantidade de carboidrato menor? Não necessariamente. Mas vamos continuar lendo. Vamos ler tudo. Proteínas, 1 grama. Proteínas, 5 gramas. Então, opa, peraí, legal. Eu estou vendo que nesse cereal matinal B, ele tem pouco menos de carboidratos, tudo bem. Só que ele tem muito mais proteínas.
Já parece ser mais interessante. Gorduras totais, 0 gramas, 1 grama. Tá, tudo bem. Gorduras saturadas, 0. Gorduras trans, 0. Fibra alimentar, 1 grama. Fibra alimentar, 12 gramas. Opa! Olha a pequena diferença. Quanto que é recomendado a gente consumir de fibra por dia? De 25 a 35 gramas de fibras por dia. Tá? 12 gramas que você come nesses 3 quartos de xícara de chá, nessa porção de 30 gramas, quanto você está consumindo? 12 gramas. Ou seja, é 40% do que você precisa de fibra no seu dia. Se for pegar o valor de 25, que é o valor que é colocado aí na tabela. E agora, e se você comer o cereal matinal A? Opa, você vai estar comendo 1 grama. E isso é equivalente a 3%. Ou seja, o qual é mais interessante? Cereal matinal B. Vamos ver sódio. 200 miligramas e 120 miligramas. Então, esse daqui ainda tem menos sódio do que o outro. Então, qual, sem dúvida alguma, se fosse pegar os dois e comparar os dois, qual eu ingeriria? Pensando, é claro, olhando pela informação nutricional e esquecendo agora de ser gostoso ou não ser gostoso. Tá? Por quê? Porque isso é um fator que importa, gente. A gente não pode ficar olhando pura e simplesmente em número e falar assim, não, porque esse daqui ele é muito melhor que o outro. Mas, e se você gosta do gosto do outro? Isso é individual. Mas aí é óbvio que tem muita coisa que a gente gosta que a gente vai poder comer na quantidade que a gente quer. Então, se você preferir e optar por comer o cereal matinal A, pode. Ué, pode. Qual que é o problema de você consumir o cereal A? Nenhum. Agora, o que você vai estar ingerindo? Muito menos fibras, 5 vezes menos de proteína e vai estar ingerindo um pouco mais de carboidrato. Nossa, estou consumindo mais carboidrato. Tudo bem. Pode ser uma opção, por exemplo, de pós-treino. Não tem problema nenhum. Então, existe um padrão. Não, eu sempre vou consumir o cereal B. Não, se eu gosto do cereal A, eu posso consumir ele. Você vai falar e conversar com o profissional que está te acompanhando e ele vai falar, bom, beleza, já que você gosta desse cereal aqui e em comparação a esse ele tem algumas diferenças, o que a gente vai fazer? Eu adiciono esse em determinado outro horário. Adiciono ele em outro horário. Não tem problema. Agora, se a gente for pensar, bom, eu gosto dos dois, ambos são gostosos. Estou olhando a informação nutricional. Qual dos dois eu vou levar? O B. Nesses alimentos aqui, quais são as porções usuais ali que normalmente vem nos rótulos? Então, o arroz cru, normalmente, ele vem em 50 gramas, que é 1/4 de xícara, medida caseira. Barra de cereal, 30 gramas. Bolo sem recheio, 60 gramas, que é uma fatia. Leite, 200 ml, que é um copo. Queijo Minas, 50 gramas, 2 colheres de sopa. Requeijão, 50 gramas, 2 colheres de sopa. Suco de frutas, 200 ml, um copo. Óleo vegetal, 13 ml, 1 colher de sopa. Farofa pronta, 35 gramas, 1 colher de sopa. Açúcar, 5 gramas, 1 colher de chá. Aveia, 30 gramas, 2 colheres de sopa. Manteiga ou margarina, 10 gramas, 1 colher de sopa. Doces em pasta, 20 gramas, 1 colher de sopa. Presunto, 40 gramas, uma fatia. Pão francês, 50 gramas, uma unidade. Ou seja, tudo isso é padronizado. Tudo isso é padrão. A gente sempre tem que olhar para ver se realmente bate a medida de um que você está comparando com o outro. Entendeu? Porque nesses casos, são padronizados, mas às vezes nem tanto. Né? Alguns deles podem vir de maneira diferente. Existe um aplicativo. Dica. Aplicativo. Informação nutricional. Ele é chamado Desrotulando, em que vocês conseguem fazer e olhar a configuração, né, da informação nutricional do alimento. Então, eu vou entrar ele aqui no celular, que eu tenho ele aqui. O que você consegue fazer nele? Sim. Você clica ali, por exemplo, ele tem ali categorias mais pesquisadas. Vou dar um exemplo, eu clico lá em pão. Ou o que você pode fazer é escanear o código de barra daquele alimento. Então, nesse aplicativo você consegue escanear, você consegue fazer uma pesquisa, ele tem os seus alimentos
que você pode colocar como favoritos. E aí o legal é que você tem lá ingredientes. Vou utilizar aqui. Ingredientes. Vou dar um exemplo desse pão aqui. Farinha de trigo fortificada com ferro e ácido fólico. Farinha de trigo integral. Como que tá o nome aqui? Pão integral. Esse pão é integral? Não. Mas ele tá, se você olhar lá na frente, ele tá escrito pão integral. Ele é integral? Não. Por quê? Por quê? Presta atenção aqui, ó. Qual é o primeiro ingrediente? Farinha de trigo fortificada com ferro e ácido fólico. O que é ácido fólico? Quem assistiu a aula de vitaminas, a vitamina B9. Tá. O que eu falei? Que normalmente pão vem fortificado, certo? Ok. O que acontece? Em qualquer alimento, em todos os alimentos, o primeiro ingrediente é aquele ingrediente que tem mais, que tem maior quantidade. Ou seja, onde está a farinha de trigo integral? Ela está como primeiro ou está como segundo? Está como segundo. Ou seja, esse pão é integral? Não. Para um pão realmente ser pão integral, a farinha de trigo aqui, ó. Normalmente ele não vem só farinha de trigo integral, não. Ele vem aqui, farinha de trigo fortificada. Tá. A farinha de trigo integral teria que estar em primeiro. Tá, não. É integral? Não. Outro ponto. Contém glúten. Meu Deus! Glúten! Sim, contém glúten. Tem um problema nisso? Não, não tem problema nenhum. Quem não tem intolerância a glúten, quem não é alérgico a glúten, quem não tem doença celíaca, pode consumir glúten? Pode. Não tem problema nenhum. Nenhum. Ah, mas eu parei de comer glúten e me senti tão melhor. Não tem nenhum estudo científico mostrando relação de uma coisa com a outra. Ah, porque meu intestino funciona melhor. Não. O glúten nada mais é... Nossa, eu não ia entrar nisso, mas já que eu tô aqui... Glúten nada mais é do que gliadina e glutenina. São duas proteínas. O que o glúten faz? Dá viscoelasticidade aos alimentos que o têm. São alimentos que eles precisam ser um pouco mais viscoelásticos. São alimentos que eles precisam ter uma determinada consistência. E pão tem. Alguns outros alimentos têm glúten. O que é o glúten? Duas proteínas juntas. Você junta a glutenina com a gliadina, vai formar o glúten. Tem problema? Não. Aí eles colocam em caixa alta, né, em maiúsculo. Alérgicos contém derivados do trigo, leite e soja. Para que a pessoa tome cuidado com aquele alimento, porque ela não pode consumir se ela tiver alergia. Né? Ou, se for consumir, vai consumir pouco. Tá? Então vocês sempre vão buscar, quando vocês procurarem um pão integral, um alimento integral, que a primeira parte ali desse pão integral, o primeiro ingrediente seja farinha de trigo integral. Vou dar um exemplo também de um alimento ultraprocessado aqui. Vamos pegar um alimento ultraprocessado para vocês. Vou pegar um chocolate aqui. Ingredientes. Açúcar. O que mais tem aqui? Açúcar. Leite em pó. Não é nem cacau. Nem é o primeiro ingrediente. Ou seja, o que mais tem nesse chocolate que eu estou olhando aqui? Açúcar. Isso é ruim? Não, mas é o que mais tem de ingrediente. Uma clássica e nítida classificação de alimento em qual dos grupos? Quarto grupo, ultraprocessado. Olha os nomes. Poliglicerol poliricinoleato. Corante natural e aromatizantes. Quando você começa a ler e tem uma quantidade gigante de ingrediente assim, o que ele vai ser? Tem esses nomes tudo difícil, ele é classificado em ultraprocessado. Agora eu vou pegar um chocolate artesanal 62% com
Café orgânico. Nossa, bem diferente. Olha a diferença. Olha a diferença. Chocolate. Ingredientes: cacau, açúcar, café e manteiga de cacau. E acabou. E acabou, é isso. Qual é a classificação? Então vamos fazer a classificação desses dois. Ó. Categoria 4. Ultra processado. Classificação. Categoria 3. Processados. Então, eu vou comprar um chocolate. Quero comprar um chocolate. E eu estou pensando em informação nutricional e ingredientes. Qual dos dois eu compraria? Se eu não fosse pensar em gosto, se eu fosse pensar em um alimento nutricionalmente mais saudável. O primeiro, chocolate ao leite, aí, ou o chocolate 62% cacau. 62% cacau. Olha a quantidade de ingrediente. Olha onde está o cacau em pó aqui. Onde está aqui? Ó. Primeiro ingrediente. Do que é feito aqui? 62% cacau. Logo, realmente, o ingrediente que ele mais utiliza é cacau. Tem açúcar? Tem açúcar. Mas tem 4 ingredientes. Percebe a diferença? Qual eu compraria? 62% cacau. Dúvidas? Ficou alguma dúvida aí para vocês? O fato de ser integral, posso presumir que ele necessariamente é minimamente processado? Não tem muito a ver. Embora, em comparação ao pão branco, ele tem uma quantidade maior de fibras e tudo mais, ele tem a farinha integral como base de ingrediente principal, ele não é classificado dentro da classificação como alimento minimamente processado. Ele é um alimento processado. Logo, dentro da alimentação e dentro do guia alimentar, esse guia alimentar, dica de leitura também, ó. Dica de aplicativo. Desrotulando. Dica de leitura. Guia alimentar para a população brasileira. Esse guia alimentar, esse daqui, a última versão que saiu 2014. Segundo a classificação nova, tanto pão integral quanto pão branco, ambos são classificados como processados. Então, por exemplo, esse pão aqui que eu dei como exemplo, que ele não é integral, a classificação dele é processado. Pão de forma... Pão 7 grãos, pão de mel. Um outro pão aqui. Esse daqui é um pão integral, se eu não me engano. E é de 7 grãos, tal. Deixa eu ver aqui, ó. É um pão integral de 7 grãos, só que agora, se você for pegar a quantidade... Ó, eu vou só ler para não ficar escrevendo aqui, ó. Farinha de trigo integral, como primeiro ingrediente, logo é um alimento integral. Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, ok? Fibra de trigo, açúcar, margarina, ovos, fermento biológico, glúten, pepita de girassol, aveias em flocos, chorote de trigo, nem sei como que é isso, mas acho que é chorote de trigo, flocos de trigo, chorote de centeio, grits de soja, linhaça, gergelim, emulsificante estearoil 2-lactil, lactato de cálcio, mono e diglicerídeos de ácidos graxos, conservador propionato de cálcio e agentes enzimáticos. Ou seja, é pão integral? É pão integral. Ele é alimento processado? Não, esse é ultraprocessado. Então, se você for pegar esse pão integral e tudo mais, e se for comparar com outro pão integral, você vai ver o que tem menor quantidade de alimentos, o que não tem esses nomes difíceis, o que realmente tem como farinha de trigo integral como primeira ingrediente, entendeu? Então, os pães mesmo integrais, eles não são classificados como minimamente processados. Eles são classificados ou como processados ou, como eu acabei de achar aqui, um ultraprocessado.
isso daqui é saudável, isso daqui não é. A gente tem que desmistificar um pouco nesse sentido de que o que é saudável, o que não é saudável. Eu sou muito do sentido de que não existe alimento saudável ou não saudável. Não existe essa proibição de pode e não pode. O que existe é a gente fazer comparações entre determinados alimentos que têm, além de nutrientes diferentes, têm gostos diferentes e nos trazem sensações diferentes. Qual que é mais saudável? Bom, vamos pegar o contexto, né? Classificação. Alimento in natura, o brócolis, e alimento ultraprocessado, o chocolate. Densidade energética, brócolis. Baixa densidade energética. Em uma grande quantidade de alimentos, tem uma quantidade de calorias baixa. Tá, e o chocolate? Alimento ultraprocessado. Legal. Uma pequena quantidade tem grande quantidade de calorias, ou seja, densidade energética alta. Então, grupo 1, grupo 4. Nutricionalmente falando, qual é mais interessante de se consumir em maior quantidade? Esse aqui, o brócolis. Isso quer dizer que o chocolate não é saudável? Não. Só quer dizer que essa não é a base da minha alimentação. Pura e simplesmente isso. Então, o que acontece é que muita gente ainda está nesse estigma de falar, o dia do lixo, o dia... Gente, nenhuma comida, nenhuma alimentação, nenhum alimento, principalmente um alimento que você gosta de comer, nenhum deles é lixo. Você não está comendo lixo, você está comendo comida. Então, é uma comida que, às vezes, é nutricionalmente inferior, a quantidade de nutrientes ela é inferior a um outro tipo de alimento? Sim, tudo bem, pura e simplesmente isso. Não é um lixo, é comida. Então, quando a gente tira um pouco esse de pode e não pode, de chamar de lixo, de falar que isso é ruim, que isso é bom, isso te dá uma liberdade muito maior de escolha, isso te dá uma maior autonomia de saber em qual momento você pode ou não ingerir, em qual quantidade você pode ou não ingerir. Tem alimentos, que somos do grupo 1, que você vai ingerir com maior quantidade. Os alimentos do grupo 4 você pode ingerir, só que em uma menor quantidade, de maneira muito mais controlada. Devem ser evitados em sua maioria, porém, não necessariamente querem dizer excluídos. Evitados é diferente de excluídos. A gente não fala em nenhum momento de exclusão de alimentos. Gente, agradeço vocês aqui por terem participado. Espero realmente que vocês tenham gostado, tenha sido muito benéfico para vocês. Bom domingo, bom final de semana. Fiquem com Deus e tchau, tchau.